O sonho de ter filhos nem sempre é tão fácil de ser realizado. De 8 a 15% dos casais em todo o mundo enfrentam dificuldades para engravidar, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E são muitas as dúvidas em relação à fertilidade. Por isso, hoje eu converso aqui no estúdio do MGTV com o ginecologista, especialista em reprodução assistida, Dr. Sandro Sabino. Boa tarde. Boa tarde. Pois é, são vários fatores que interferem na questão da fecundação, né? Então, é uma coisa que pode levar um tempo mesmo, mas a partir de quanto tempo os casais devem buscar a ajuda de um especialista? Pois é, existe uma orientação da Organização Mundial de Saúde em que nós recomendamos o seguinte: a partir de 6 meses após os 35 anos de idade, se a gravidez não aconteceu de forma espontânea, a gente orienta a procurar um especialista. Até os 35 anos, pode-se esperar um ano. Obviamente, caso não exista algum histórico, né, de alguma coisa que alerte sobre isso. Mas, Sim. em termos gerais, essa é a recomendação. Bom, e a partir daí é preciso investigar, né, fazer exames. E uma coisa que eu acho que é interessante a gente lembrar é que a mulher tem mais costume de fazer o controle, geralmente anual, com o ginecologista. E aí, quando chega numa situação dessa de dificuldade para engravidar, é bom lembrar que o problema pode ser tanto do homem quanto da mulher. Sem dúvida. Então, a investigação tem que ser com os dois, talvez, né? Não, sem dúvida. Na questão da infertilidade, a biologia é bem democrática, ou seja, a gente estima cerca de 40% são causas femininas, 40% causas masculinas e os 20% são um misto dessas duas causas. Então, o que a gente orienta é o seguinte, ou seja, a gente tem que olhar o casal, né? Sim. Então, às vezes, o que é muito comum, né? Às vezes o casal não está conseguindo engravidar, a moça vai no ginecologista, mas está faltando realmente o outro lado, né? O outro 50% Participar para ter o neném, dessa. obviamente. Bom, e agora, no caso da mulher, uma coisa que vale lembrar também é que os óvulos envelhecem. Sem dúvida. Então, a fertilidade vai diminuindo para a mulher ao longo dos anos. Sem É dúvida. isso? Então, isso é uma coisa inerente à biologia humana, né? A forma que nós somos feitos, né? Então, ou seja, depois dos 35 anos, começa a ter uma perda de qualidade, não só a quantidade, mas principalmente a qualidade dos óvulos. E isso se acentua muito após os 37 anos de idade. Então, que a gente, ou seja, cada vez a gente deixa para engravidar mais tarde, é uma mudança da nossa sociedade, né? Uma coisa inevitável até, né? E que a gente orienta realmente não perder tempo, porque tempo para a gente em reprodução assistida é tudo. Existem alguns mitos, né, em relação à questão da Sem dúvida. fertilidade. Por exemplo, vamos citar alguns aqui. Tem muita mulher que acha que o uso prolongado de anticoncepcional pode interferir na fertilidade. Mito ou Isso é verdade? muito comum, isso é um mito e é muito comum. Então, nenhum tipo de contraceptivo hormonal, né, o mais comum são as pílulas anticoncepcionais, tem influência sobre a fertilidade ou a fertilidade futura. Né? Então, às vezes a pessoa, eu vou demorar mais para engravidar porque Isso, eu usei um exatamente, contraceptivo hormonal. De forma alguma, não existe nenhum tipo de relação. Né? Então, a pílula atua numa fase que é uma fase hormonal do ciclo que não tem a ver com a reserva folicular. Outra coisa, primeira menstruação, a data da primeira menstruação interfere, não interfere? Se a menina menstruou muito nova? Isso também é muito comum essa dúvida. Então, na verdade, o início da menstruação das mulheres não tem muito a ver com o término, ou seja, que seria a menopausa, nem com a reserva. Então, cada mulher tem a sua reserva de óvulos que vão sendo usados ao longo da vida. Então, isso é totalmente individual. Então, não existe como você saber ao certo quando a menopausa virá. Agora, no caso de ovários policísticos, aí sim pode haver uma dificuldade, mas também não é uma coisa que não vai conseguir engravidar. Caso a caso tem que ser estudado. Exato. Existe uma confusão muito grande entre ovários policísticos e a síndrome dos ovários policísticos. Então, o ovário policístico, ou seja, qualquer moça que não ovule todos os meses certinho, seja por um problema tiroidiano, aumento rápido de peso ou perda rápida de peso, vai parar de ovular e vai ter ovário com esse aspecto. Né? Então, a síndrome do ovário policístico aí não, é um distúrbio endócrino metabólico que vai fazer com que ela não ovule todos os meses. Mas não quer dizer que ela não engravide. Quer dizer que ela tem menos chance ao longo de um ano, por exemplo, porque ela vai ovular não todos os meses, alguns meses, mas quando ovular, a chance de gravidez é a mesma. E no caso da endometriose? A endometriose, ela afeta a questão reprodutiva principalmente de duas formas. Uma forma é a questão anatômica, ou seja, ela vai obstruir a trompa, vai mudar a anatomia da pelve das mulheres e fazer com que o sistema ali não funcione. E a outra forma que preocupa um pouco a gente é a endometriose ovariana, que é o que a gente chama de endometrioma ovariano. Então, isso, obviamente, diminui a reserva de óvulos e até quando a gente vai fazer algum tipo de tratamento, atrapalha um pouquinho, dificulta um pouco.
Mas não quer dizer que toda mulher que tem endometriose vai ter infertilidade. Isso é muito importante. Em alguns casos, seria interessante fazer o congelamento de ovos, a retirada de óvulos? Sem dúvida. Isso é um alerta que a gente faz. Inclusive, nós vamos ter um congresso nosso de ginecologia agora na próxima semana, do Estado, o CMGO, e a gente vai discutir muito esse assunto. Ou seja, em casos de oncológicos, por exemplo, câncer, né, principalmente o câncer de mama, né, antes da paciente passar por uma quimio ou radioterapia, é interessante consultar um profissional da área para ver se é possível preservar essa fertilidade através do congelamento de óvulo. E no mesmo caso, em cirurgias mutilatórias, né, em que a mulher vai passar por uma cirurgia muito extensa, em que vai perder os ovários. Então, é muito importante que o ginecologista, o urologista oriente as pacientes a nos procurar. Ok, sempre buscando a ajuda aí de um especialista. Muito obrigada, uma ótima tarde. Obrigado.